Graças a Deus, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você que é novo, que está chegando por aqui, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu joinha, deixe também seu pedido de oração e que você possa compartilhar também os nossos vídeos para que nós possamos alcançar outras vidas. Estamos hoje com a Bíblia aberta hoje no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. Se você tem uma Bíblia aí, acompanhe comigo a leitura. Capítulo 29, o versículo é o primeiro. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Então nós vemos aqui a citação, de um jovem que assumiu o reinado depois da morte de seu pai, do rei Acais. E o seu pai, ele fez aquilo que era mal perante os olhos de Deus. Quando ele fechou o templo do Senhor e passou a sacrificar a outros deuses estranhos, ele deixou a adoração a Deus, desviou dos caminhos do Senhor. E depois da sua morte, Ezequias, o jovem Ezequias, assume o reinado de Israel. E diferente do seu pai, ele fez aquilo que era bom aos olhos de Deus. E para começar o seu reinado, ele restaurou a adoração ao Deus Todo-Poderoso. E uma das medidas tomadas pelo rei Ezequias foi abrir o templo novamente, restaurar o templo, e chamou os levitas, que eram os responsáveis pelo templo, era responsável pelos sacrifícios e responsável pela adoração ao Senhor. Quando o seu pai Acais, ele fechou templos e ele desviou a nação de Judá inteira dos caminhos do Senhor, os levitas, que eram responsáveis para cuidar da obra, cuidar do templo, dos sacrifícios, ali na obra de Deus, quando o povo levava ali os seus animais, que era para sacrificar pela purificação e para sacrificar o Senhor. E quando o rei Acais, ele fechou e acabou a adoração a Deus, os levitas, eles ficaram sem função ali na nação de Judá. Porque os levitas, da tribo de Levi, eles não receberam herança ali naquela terra. Porque eles sobreviviam daquilo que era ofertado a Deus ali no templo. Então uma parte do que era ofertado era tirado para os levitas e ali era a herança deles. Eles sobreviviam daquilo dali. Mas quando o rei fechou o templo, os levitas ficaram sem função. Os homens que eram responsáveis para atrair a presença de Deus e para cuidar das coisas de Deus, agora estavam desvalorizados no reinado de Judá. Eu fico imaginando como estava o coração daqueles homens que foram ali escolhidos e separado por Deus para cuidar do templo do Senhor. Mas naquele momento ali eles estavam agora sem função nenhuma. Eles não eram homens de guerra. Eles não sabiam fazer outra coisa porque eles foram preparados e capacitados para cuidar das coisas de Deus. E somente eles, os sacerdotes, tinham a permissão, de sacrificar e de oferecer o sacrifício ali do altar do Senhor. E o Senhor recebia. Mas quando o rei Ezequias, ele assumiu o reinado, ele restabeleceu agora o culto a Deus. E ele derrubou os altares dos deuses estranhos e convidou novamente a nação a adorar a Deus. Ele convidou novamente a nação, a cultuar e a sacrificar aos deuses dos seus pais.
ao Deus de Davi. E agora o rei trazia de volta, né, Deus para o centro da nação judaica. Ele trazia de volta Deus para adoração, para ser adorado pelo seu povo, o povo escolhido. E ele restabeleceu ali a adoração ao Senhor. E por causa disso que ele fez para Deus, Deus o retribuiu. Porque Deus deu um reinado a ele próspero. Deus deu a ele um reinado, né, abençoado. Aonde Deus destruiu os seus inimigos que se levantavam. E a todo tempo Ezequias recebia da mão das nações vizinhas presentes que eles traziam constantemente ali para o rei Ezequias. Então eu entendo que o rei Ezequias, ainda muito jovem, ele assumiu um reinado, um rei disposto a adorar a Deus. Talvez ele não tivesse muita experiência para governar, mas o fato dele colocar Deus no centro, o fato dele entregar na mão do Senhor o seu governo, o fato dele se humilhar e se voltar a Deus, Deus o abençoou. E aqui há uma chave, um segredo para nossas vidas. É quando nós colocamos na mão do Senhor os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos. Quando nós entregamos na mão do Senhor, e talvez você possa ser jovem, talvez você possa não ter o conhecimento, talvez você não possa ter o recurso necessário, a condição necessária, mas quando coloca na mão de Deus, Deus ele dá a direção, ele dá o recurso, Deus ele dá a vitória, Deus ele dá a proteção ao qual nós precisamos. Porque o fato do rei Ezequias ter se voltado a Deus, Deus abençoou aquele reinado. Deus deu a ele sabedoria, Deus colocou temor no coração das outras nações, colocou medo de Israel. Deus usava constantemente das outras nações para trazer presentes, riquezas. Então Deus prosperou aquele reinado. Aí você veja a diferença de uma nação quando aquele que está na frente é temente a Deus, se volta para Deus, a nação prospera, o povo prospera, o povo é abençoado. E nós vemos a diferença de quando um governante de uma nação, ele não teme ao Senhor. A nação passa a ser uma nação espiritualmente decadente, perde os direitos, os deveres, os valores. Mas quando nós nos voltamos para Deus e buscamos a Ele, Deus restaura a nossa vida, restaura a nossa sorte e nos dá sabedoria para prosseguir. E nos dá o recurso que nós precisamos para realizar os nossos projetos, os nossos propósitos e para fazermos-nos chegarmos aonde ninguém ainda chegou. Então veja que a Bíblia nos fala que durante o reinado do rei Ezequias, existiu ali nações que se levantaram contra ele, como o rei da Síria, que se levantou contra ele e contra Deus. E o Senhor ali enviou um anjo, e apenas um anjo foi suficiente para exterminar um exército de 180 mil soldados, e o rei Senaqueribe foi morto dentro do templo,
da adoração do seu Deus e ainda morto pelos seus próprios filhos. Porque desafiou o Deus vivo. Porque ele disse, ele já tinha vencido Samaria. Os samaritanos foram derrotados pelo rei da Síria. E por que Samaria foi derrotada? Porque os samaritanos, eles deixaram de cultuar a Deus. Os samaritanos, eles deixaram de sacrificar a Deus. E por isso eles foram derrotados. E por isso eles foram destruídos. Samaria agora era uma cidade dominada agora pelo Senaqueribe, pelo rei da Síria. E ele achou que da mesma forma que ele tinha vencido Samaria, que da mesma forma que os deuses que estavam ali agora em Samaria não teve poder para livrar Samaria, para livrar Israel da mão de Senaqueribe, ele achou que o reino de Judá também seria facilmente destruído, exatamente como o reino de Israel, que era Samaria, os samaritanos. Mas qual foi a diferença? É que o novo rei de Judá era temente a Deus. Que o novo rei de Judá, ele honrou ao Senhor. Ele trouxe de volta adoração a Deus. E quando o Senaqueribe o desafiou, e ele começou a dizer ao povo, não deixe que Ezequias vos engane, dizendo que o seu Deus vai proteger, porque os deuses das outras nações não os protegeram. E o que ele não sabia é que o Deus que Ezequias servia era o Deus Todo-Poderoso. Não era Deus feito por mãos do homem, mas era o Eterno, o Príncipe da Paz, o Deus de livramento, Jeová Rafá, o El Shaddai, o Elohim, o Deus que nunca perdeu uma batalha. E Ezequias levou diante de Deus as afrontas, as palavras, porque Ezequias entendeu que aquela afronta de Senaqueribe não era simplesmente uma afronta de homem para homem, mas era uma guerra de deuses. E ele entendeu que aquela afronta era contra o seu Deus. E ele levou diante do Senhor. E aqui mais um ensinamento para nós. Tem afrontas na sua vida, na minha vida, que nós passamos, que nós temos que entregar na mão de Deus. Tem coisas que nós venhamos enfrentar, que nós temos que deixar na mão do Senhor e não lutar com as forças do braço. Tem guerra que não é para pegar na espada, mas tem guerra que é para levar diante do Senhor. Tem palavras que nós temos que levar diante de Deus, porque tem palavras que são ofensa ao Senhor. E quando nós servimos a Deus e somos fiel a Ele, e quando nós honramos o Senhor com nossas vidas, e buscamos trazer Ele para o centro da nossa vida, e buscamos adorar o Senhor, Ele vai nos proteger e vai nos guardar dos inimigos. Como Ele guardou Ezequias, como Ele guardou a nação de Israel, e nenhum israelita, nenhum judeu, nenhum povo, nenhum homem, nenhum soldado do reino de Judá morreu, porque o anjo do Senhor os protegeu. Então, quando você entrega na mão de Deus, Deus vai enviar anjo para lutar por você. Quando você entrega as afrontas que você passa na sua vida na mão do Senhor, é Ele que vai responder. É Ele que vai lutar por você. Então tem coisas, situações que não é
para que você fique batendo boca, batendo de frente, é para você deixar na mão do Senhor. Porque quando toca na sua fé, está tocando no teu Deus. Aí nós vemos a diferença de uma nação quando ela é guardada por Deus. É quando o povo, eles buscam o Senhor. É quando o povo traz Deus para o centro. É quando o povo busca a presença de Deus. Deus torna aquela nação próspera. Deus torna aquela nação poderosa. Deus coloca pavor no coração dos inimigos. E quando o inimigo se levanta ousado, Deus o abate. Deus o derrota. Por que Samaria foi vencida? Porque Samaria, o povo de Samaria, deixou Deus. Apesar deles serem israelitas, deles serem judeus, mas eles deixaram. Houve uma divisão entre o reino de Israel, entre Judá e Samaria. Mas os samaritanos de Samaria abandonou a adoração ao Senhor. E o castigo veio. Porque quando o inimigo veio para invadir, eles não tinham mais a proteção de Deus. Eles não tinham mais Deus como seu escudo. Porque eles tinham deixado o Senhor. Então eles não tinham quem os protegesse. Eles teriam que lutar com a força do seu braço. Porém, o exército de Assíria era maior. E eles foram derrotados. Mas com o reino de Judá foi diferente. Porque já havia um Deus guardando aquele povo. Havia um Deus guardando aquela gente. E esse Deus que estava guardando ele, que guardou Ezequias, é o mesmo Deus que está no céu olhando por cada um de nós. É o mesmo Deus que está olhando para você hoje, que está sondando o teu coração nesse momento enquanto você ouve essa palavra. É o mesmo Deus que quer cuidar de você se você se voltar para Ele. Se você trazer Ele para o centro da sua vida. Se você der uma oportunidade para o Senhor. E trazer Ele para o teu coração. Ele vai guardar você. Ele vai cuidar de você. Ele vai proteger você. E Ele vai te dar vitória. Diante dos teus inimigos. Ele vai te fazer um vencedor. E assim como Deus livrou Ezequias, Ele livrará você, livrará sua casa, livrará sua família. A nossa casa, ela está segura quando nós temos Deus em nossa vida. A nossa casa, ela está segura quando Deus habita nela. A nossa vida, ela não está segura quando nós portamos uma arma, porque alguém pode nos tomar essa arma e pode nos vencer. Mas se Deus estiver dentro de nós, estiver habitando em nossa vida e cuidando da nossa casa, Ele vai combater os inimigos, por mais que sejam poderosos. E só vai te acontecer algo se o teu Deus permitir que venha acontecer. E aí a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Deixa o Senhor habitar na tua vida e deixa Ele ser o centro. Deixa Ele ser o governo da tua vida. E você vai ver que maravilhas o Senhor, Ele fará por ti.